Os problemas, enfim, são de dimensões globais, planetárias, como vocês podem perceber. Mas, claro, o que não falta também é problema aqui no nosso Brasilzão, né, Bruno Musi? Então já vou acionando aqui a sequência da pauta, que está cheia de temas quentes e urgentes para deixar você bem informado, bem entretido. Nosso compromisso é inabalável aqui no Morning Show. Voltando a falar então um pouco da nossa capital federal, porque realmente Brasília promete ficar ali em alta voltagem, alta tensão e temperatura nessa semana, quando o tenente-coronel e delator Mauro Cid e o general da reserva Walter Braga Neto ficarão frente a frente no STF em uma acariação marcada pelo ministro Alexandre de Moraes, relator da ação penal que segue tentando apurar a tentativa de golpe de Estado, suposta tentativa de golpe de Estado do 8 de janeiro. Nossa repórter Aline Beckett traz mais informações diretamente de Brasília para trazer aqui realmente a descrição mais exata do que a gente pode esperar e a expectativa que está posta. Obrigada pela presença aqui. Aline, a palavra é sua. Olá, bom dia, André, a você, bom dia a todos no estúdio, a todos que nos acompanham. Isso mesmo, Braga Neto e o tenente-coronel Mauro Cid vão estar cara a cara amanhã no Supremo Tribunal Federal para poder comparar ali as versões contraditórias de seus depoimentos. Essa é a principal expectativa, de que seja esclarecida a verdade em torno dessa investigação, né, que investiga a suposta tentativa de golpe de Estado. Lembrando que essa é uma etapa decisiva nesse julgamento, nesse processo penal dos ataques às instituições democráticas. E aí, dois pontos principais devem ser trazidos pelo ministro Alexandre de Moraes, ele que vai colocar ali as versões à mesa e questionar tanto o Braga Neto como o Mauro Cid. E aí, o primeiro ponto é justamente a questão de uma reunião em relação ao plano Punhal Verde e Amarelo que teria acontecido, segundo Mauro Cid, em sua delação premiada à Polícia Federal e também ao ministro Alexandre de Moraes. Teria acontecido uma reunião em novembro de 2022 na casa de Braga Neto, onde nessa reunião foi apresentado ali o plano Punhal Verde e Amarelo, que tinha como objetivo o monitoramento e também o assassinato de autoridades. Dentre essas autoridades, o próprio ministro Alexandre de Moraes. Então, esse é um dos principais pontos que precisa ser esclarecido. E também um outro em relação a uma sacola de vinho que Mauro Cid diz que teria recebido de Braga Neto com dinheiro ali para poder custear, para financiar todo esse plano. Braga Neto nega tudo, ele nega que nunca houve um plano Punhal Verde e Amarelo, nunca participou ali de uma reunião sobre esse plano e diz que também nunca entregou uma sacola a Mauro Cid, essa sacola de vinho com dinheiro. Ele desconhece isso. Então, portanto, essa acariação ela é importante porque os dois, eles acabam dizendo ali, relatando coisas totalmente opostas, né? Então, para concluir esse inquérito, o ministro Alexandre de Moraes precisa, então, esclarecer esses dois principais pontos e outros pontos que venham aí a julgar ser contraditórios por parte do ministro e que possam dificultar a finalização dessa etapa antes das acusações formais, porque depois disso, dessa acariação, vem as acusações formais por parte de todos os envolvidos nesse processo. Para concluir, eu destaco a vocês que essa investigação, ela faz parte de toda a operação da Polícia Federal Tempus Veritatis, depois ela ficou conhecida como contragolpe e investiga a tentativa de anular as eleições, a articulação de um golpe para poder manter Bolsonaro no poder e também o envolvimento de militares, ex-ministros e assessores do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, que também foi indiciado e enfrenta um processo penal no Supremo Tribunal Federal também. Então, a gente segue por aqui acompanhando essa cariação que acontece amanhã entre Braga Neto e Mauro Cid e o ministro Alexandre de Moraes. Eu volto com você. Aline Beckett, diretamente de Brasília, agregando, como sempre, muito bom trabalho por aí. Eu vou acionando na bancada aqui para tentarmos entender a relevância desse próximo capítulo nessa longa trama rumo a possivelmente uma resolução. Braga Neto e Mauro Cid e Braga Neto frente a frente, a cariação que pode acabar, enfim, gerando contradições entre os dois e também, claro, possivelmente ser o fiel da balança para decidir o destino final de um dos dois. Então, os dois que realmente já talvez sejam os mais afetados a nível pessoal até esse momento da apuração e a continuidade desse inquérito todo. Mano Ferreira, sua expectativa? Bom, será um momento muito importante desse processo, porque nós temos, segundo a delação de Mauro Cid, o Braga Neto como um personagem central da trama que vem sendo apurada nessa investigação. Entre outras questões,
primeiro, é muito difícil que o Braga Neto negue tudo, porque o processo tem, por exemplo, print de WhatsApp, né? Tem mensagens trocadas do WhatsApp disparadas pelo general Braga Neto a respeito, por exemplo, da pressão em outros militares para que aderissem ao suposto plano golpista. Então, isso é difícil que o Braga Neto consiga negar. Agora, elementos como a entrega de dinheiro para financiamento da operação dentro de uma sacola de vinho é algo que até agora está amparada basicamente na delação do Mauro Cid. Então, ter esse momento dos dois cara a cara para esclarecer e falarem cada um a sua versão a respeito desse episódio vai ser muito importante para o prosseguimento da defesa ou, enfim, da condenação do general Braga Neto, especialmente a respeito de qual o tamanho do envolvimento de Braga Neto nessas articulações. E é isso que eu acho bem interessante, viu, Marinho, em relação à cariação, porque, assim, uma coisa é você ter a investigação sendo feita, até mesmo os questionamentos que foram feitos por parte do ministro Alexandre de Moraes sobre um participante, então, dessa ação. Outra coisa é você ter dois componentes que são investigados, e aí um diz uma coisa, o outro diz outra. Então, nesses depoimentos contraditórios que vai chegar realmente a um rumo sobre o que de fato aconteceu e se realmente houve essa suposta trama de golpe. Então, tudo isso vai ser bem interessante da gente acompanhar sobre essas falas, essas narrativas que vão ser geradas com base nos depoimentos dos dois. E tem mais um ponto que eu acho que é extremamente importante, que é o seguinte, né? O Mauro Cid, ele fez uma delação premiada. Exatamente. Então, não é um simples um contra o outro, porque o valor do que um está dizendo, juridicamente falando, é diferente do outro. Porque o outro tem um comprometimento com o Estado de que está falando a verdade e por isso ele tem aí penas menores, ele tem uma série de redução ali. E o Braga Neto já está preso, Exato, né? Exato. Então, assim, é um contra o outro ali, mas a gente precisa lembrar e ponderar que existe uma divergência jurídica do valor do que cada um fala. Porque um pode falar o que quiser para se salvar, ele não é obrigado a produzir prova contra si, e o outro, pelo contrário, fez um acordo de delação premiada com o Estado, por meio do qual ele tem que obrigatoriamente dizer a verdade. Então vai ser sim muito interessante, mas achei importante ressaltar esse aspecto. Sim, mas concordo, mas vale a pena também mencionar que essa delação dele também já mudou de versão. A gente já viu coisas que não são verdadeiras. A gente já viu ali que essa predisposição dele em acordar alguma coisa não necessariamente segue a risca. E uma coisa que o Mano falou que é extremamente importante, já te passo, Aninha, é que é o seguinte: tudo até o momento está baseado em uma delação que vem mudando versão. Não tem prova de absolutamente... Cadê a minuta? Vamos olhar. Quem pegou essa minuta? Não há até o momento. Ou seja, me parece que está tudo muito superficial ainda. É preciso separar algumas coisas, né? Porque, por exemplo, o plano da chamada Operação Punhal Verde e Amarelo, o plano existe, né? Porque ele foi impresso, inclusive, na impressora do Palácio do Planalto. Então, alguns elementos nós temos de que houve uma trama. A questão mais complexa é qual é o papel de cada um dos personagens dentro dessa trama. E aí, a questão do dinheiro para financiamento da operação ter sido entregue numa sacola de vinho, isso a gente não tem nenhum outro elemento, né? A gente tem apenas a delação até agora do Mauro Cid. Então, como que o processo pode amparar o prosseguimento desse elemento apenas com a delação? Esse é um ponto complicado, né? Eis a questão. Algum comentário aqui? Não, especula nesse sentido aqui que o Mano colocou. Eu concordo com o Bruno. Existe um problema sério na delação do Mauro Cid. Na semana passada a gente discutiu aquelas mensagens no Instagram que foram supostamente trocadas e que também podem indicar que há algo errado no procedimento em que essa delação foi toda feita. Mas fato é que ele, de alguma forma, se comprometeu à verdade e, se for mesmo verificado que ele não falou a verdade, as penas dele vão ser ainda maiores. Eu acho que a gente tem um outro problema, que é sim essa falta de provas para além da delação premiada em alguns aspectos de toda essa denúncia e de todo esse julgamento. Mas pode ser que, com a oitiva frente a frente, o próprio Braga Neto, de alguma forma, corrobore parte dessas afirmações. Aí a gente tem que ver. E eu reitero aqui,
o mais importante de tudo é que justamente esta cariação, acho que o nome é cariação, né? Esta cariação seja feita da forma mais correta, processualmente, procedimentalmente falando, para que depois justamente não se venha a alegar qualquer tipo de nulidade que possa, de alguma forma, trazer a nulidade de algum julgamento. É por aí, David. Não, eu acredito sim. Eu só não recordo, acho que durante os depoimentos, a defesa do próprio Braga Neto tinha solicitado essa cariação, né? Para que os dois ficassem frente a frente. E esse pedido, então, foi aceito pelo ministro Alexandre de Moraes. Só estou na dúvida se foi a defesa do Braga Neto ou de outra pessoa que foi ali quando estava no indiciamento. Mas fato é que, diante das narrativas que estão sendo geradas também, as defesas, né, garantem que esse plano estava no Google. Até o Google foi notificado oficialmente, com base no pedido do STF, para que desse informações sobre onde está, só que o buscador disse, olha, a gente só é um campo de pesquisa, não tem como a gente fornecer as informações porque não existe uma URL específica. Então, muitas narrativas são geradas em torno do tema, só que você estar frente a frente com dois elementos que supostamente participaram é extremamente importante, porque um pode dizer algo que realmente vai tornar todo aquele cenário se de fato aconteceu ou não aconteceu e quem está dizendo a verdade. E é com base nisso que a gente deve se apegar realmente, de que quais são os elementos e você falou, mas de que forma você vai provar isso? Então, esse também, a delação não é só você chegar lá e falar, apesar da gente ver essas narrativas sendo trocadas, esses discursos também, né, a todo momento, que são invertidos muitas vezes. Mas, de fato, de que forma que você pode provar? Isso que é o mais importante.